Saudações a todos. Nós estamos aqui na apostila de revisão do terceiro ano do ensino médio, tá? Então, a gente está falando aí sobre função afim. Esse é o módulo 2 da sua apostila 1. E nós vamos resolver nesse vídeo aí, nessa sequência, né, de vídeos, os 5 exercícios sobre função afim, né? Então, está dentro do módulo de funções, né? Então, tem 3 coisinhas ali dentro do módulo de funções. Você tem função no âmbito geral, você tem função polinomial de primeiro grau, que é a função afim, e se você não lembra nada sobre função afim, recomendo que você assista às 2 aulas, né, que eu disponibilizei aqui no canal sobre função afim. São aulas grandes porque elas estão bem completas lá, com exemplos e tudo mais. Então, assista as 2 aulas primeiro, né, para depois você entrar aqui. Ou você assiste, se você tiver muita dificuldade, não estiver entendendo nada dos exercícios, aí você vai para a aula completa, tá certo? Então, assim você vai conseguir entender melhor o que a gente vai fazer aqui. Bora lá, páginas 11 até a 13 da sua apostila 1, na apostila de revisão 1. Exercício da Unicamp, né? Lembrando que a gente está trabalhando aí com função afim, tá? Função de primeiro grau. Em 14 de outubro de 2012, né? Félix, quebrou o recorde de velocidade de queda livre. O salto foi monitorado oficialmente e os valores obtidos estão expressos de modo aproximado na tabela e no gráfico. Na apostila não tem o gráfico, mas a tabela já é bem suficiente. A tabela está aqui embaixo. Supondo que a velocidade continuasse variando de acordo com os dados da tabela, continuasse aqui no 5, no 6, no 7, no 8, né, segundos, encontre o valor da velocidade em quilômetros por hora. É sempre importante prestar atenção nas unidades, né, que são dadas, unidade no enunciado, unidade na tabela, tudo certinho, né? Então, aqui em segundos, aqui em quilômetros por hora, tudo lindo. Encontre o valor no 30º segundo. A gente continua aqui a nossa tabela. Você poderia continuar, essa, inclusive, poderia ser uma estratégia de resolução, só que ia demorar bastante. Você deve perceber que aqui embaixo sobe de 35 em 35. E aqui em cima, de 1 em 1 segundo. Então, próximo aqui vai ser 175, né? E assim sucessivamente. 175, né? Mais 35, mais 35, mais 35. E aqui sempre de 1 em 1, tá bom? Mas a gente consegue encontrar, descobrir, né, que isso daqui é uma função afim, né? Por exemplo, em qualquer prova que você for fazer, não vai estar escrito lá, esta é um exercício de função afim. Não vai estar assim, né? Como é que a gente descobre que essa tabela se refere a uma função afim? Porque a característica da função afim é exatamente essa. A variação no y e a variação no x são constantes. O que significa isso? Se eu pegar uma variação no y, 35, e pegar uma variação no x para qualquer 2 pontos da tabela ou do gráfico e dividir essas variações, vai dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, 70 menos 35, variação no y, dá 35. 2 menos 1 dá 1. 35 dividido por 1, 35. O mesmo acontece aqui, ó. A variação de 35 é que a variação de 1. E se eu fizer com valores que não são sequenciais, esse cara menos esse aqui dá 70. Esse aqui menos esse aqui dá 2. E 70 dividido por 2 continua dando 35. Então, isso é a característica de uma função afim, tá? E ele quer que a gente encontre o 30º valor. Vamos partir aqui para a lógica da função afim, que é descobrir exatamente isso, né? Nós vamos aí descobrir a fórmula, né, dessa função, os termos dessa função, ax mais b. O a é o coeficiente angular, tá bom? E é exatamente isso que a gente estava fazendo aqui, ó. É a variação no y dividido pela variação no x, tá? É isso que é o a. A variação no y, eu posso escolher qualquer 2 pontos da tabela. Eu vou escolher esses pontos aqui, ó, a e b. E é claro que eu preciso saber quem é o x e quem é o y, né? Isso aqui nos remete a uma fórmula de física, né? Que é a fórmula da velocidade, né? A fórmula da velocidade em relação velocidade e aceleração. Inclusive, o que a gente está calculando aqui é
a aceleração, né? Coincidentemente, né? Mesma letra A aqui. Então, eu vou pegar esse ponto que tem um y. Então, por que que a velocidade é o y? Porque a velocidade depende do tempo, né? O y depende do x. Sempre assim. Então, valores de y estão embaixo. Então, eu vou fazer 70 menos 35. Poderia fazer ao contrário, mas eu vou fazer assim para ficar positivo. Então, se eu fiz o 70, eu tenho que começar pelo 2. 2, que é o x, menos 1, né? Isso aqui a gente já fez até a conta aqui da 35. Beleza, esse é o meu A. Y igual a 35, x mais b. Esse b, eu já poderia saber de cara, né? Se eu relembrar lá, ou fizer o gráfico, né? Aqui falou que tem o gráfico, né? O gráfico dessa queda aqui, né, é tempo, que está em segundos, por velocidade, que está em quilômetros por hora. Quilômetros por hora, tá aqui. E começa no zero, depois vai o 1 com 35, o 2 com 70, e assim sucessivamente, né? Então ele começa no zero, ele cruza o eixo Y no zero, e esse B é exatamente o local onde ele cruza o eixo Y. Tá certo. Então, eu já sei de antemão que o B vale zero. Ele cruza no zero, se eu tivesse o gráfico. Pela tabela também dá para a gente descobrir, mas tem um jeito padrão que é, depois que você achou o A, para que você encontre o B, você troca um ponto qualquer da sua tabela na sua equação. Porque a sua tabela tem valores de x, valores de y, é exatamente isso que você precisa para poder achar o B. Então, vou trocar aqui esse próprio ponto A aqui, ó, né? O ponto A tem y igual a 35, 35 vezes x igual a 1. E aí eu descubro que o B é zero mesmo. Ó, aqui é 35, 35 vezes 1 dá 35, passa esse 35 para o lado de lá, e aí o seu B dá zero. Com qualquer valor, se você escolhesse o ponto B, o ponto C, o ponto D, ou esse ponto 00, o B ia dar zero. Tá bom? Então, a minha equação aqui para essa função é y igual a, que é 35, x mais b, que é zero, não vou colocar aqui. Né? Esse y, o enunciado chamou de velocidade. E esse x ele chamou de tempo. Então, você pode escrever a função afim desse jeito aí. Né? E aí, com ela, de posse dela, eu consigo descobrir quando o tempo é 30 segundos, quanto vai valer a velocidade. A velocidade vai valer sei lá quanto. Então, é só trocar o tempo por 30. Então, vai ficar 35 vezes 30 é igual à sua velocidade. E 35 vezes 30 dá 1050. 1050 quilômetros por hora. É isso aí. Né? Outra maneira de fazer é você fazer um por um até você chegar ali no seu 30º termo. Dava para fazer por PA também, né? Isso daí é uma progressão aritmética. Vocês têm que estar somando 35 para chegar no próximo. Poderia ser também, tá bom? A gente fica por aqui. Vamos para o exercício 2.